Pessoal, então vamos em frente. O que é Kaizen? Toda vez quando eu mudo de tópico, eu costumo fazer uma coisa com meus alunos. Dá uma incentivada, dá uma mexida, dá uma motivada. Porque esse curso no formato EAD, eu não sei a hora que você está assistindo, o dia que você está assistindo. Você pode estar assistindo esse curso de madrugada, você pode estar assistindo esse curso no seu smartphone, vindo do trabalho, cansado, às vezes sob pressão, às vezes chateado. Então é o momento de dizer, se anime, ok? Porque esse curso vai fazer diferença na sua vida. Os profissionais que conhecem Kaizen, eles são mais valorizados pelo mercado. Os profissionais que conhecem melhoria contínua no seu todo, que melhoria contínua não é só Kaizen, ok? Melhoria contínua é um ciclo que não tem fim, só tem começo, não é um programa. É um ciclo que não tem fim, por isso que tem a palavra contínua. Se não fosse, se tivesse fim, não seria melhoria contínua, seria melhoria temporária. Concorda comigo? Então se anime, tome um copo d'água, se levante, respire, tome um cafezinho, faça qualquer coisa, mais foco. Agora a gente vai entrar na essência do Kaizen. Kaizen é uma palavra japonesa para melhoria contínua. Você está vendo aí o ideograma embaixo, né? Eu não me atrevo a escrever japonês. É impressionante como eles conseguem se comunicar com esses símbolos, mas também é digno de admiração, né? São símbolos que representam conceitos. Se a gente fosse traduzir para o português, seriam 2 letras apenas. Mas no japonês, aqui tem 3 letras, tem Kai, e aqui tem 3 letras, Zen. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Serve aí de uma observação como é interessante, tá? O Kaizen envolve todos os empregados de uma empresa, os quais se concentram nas melhorias do processo. Todos os empregados, gente. É impossível implantar Kaizen sem envolver todos. Eu vou dar um exemplo prático aqui de uma indústria de bebidas que eu trabalhei e você vai entender como o Kaizen envolve todos os setores. Olha só, eu trabalhei numa indústria de bebidas, de cerveja. O volume de produção era tão grande que estacionava uma carreta na área de saída de pallets com grades de cerveja. A grade tem 24 garrafas, certo? Então, os empilhadores abasteciam essa carreta. Sabe em quanto tempo, gente? Em 1 minuto e meio a carreta era abastecida e ela se dirigia para a saída da fábrica, para a portaria, onde o conferente verificava a nota fiscal se estava correta, liberava a saída do caminhão, registrava a saída da carreta lotada de garrafas. A cada 1 minuto e meio a produção tinha que soltar uma carreta. Por quê? Porque senão acumulava a minha esteira de grade cheia. O paletizador era automático, ele pegava a grade de cerveja com 24 garrafas e ia paletizando. Quando eu entrei nessa empresa, a paletização era manual, mas era um desgaste sobrenatural para o operador. Pegar uma grade de cerveja cheia não é leve, experimente pegar. Imagine a pessoa passar 8 horas fazendo isso. O operador sofria muita fadiga, ele ficava cansado. Então nós adquirimos um paletizador automático, um robô. Pegava a grade de cerveja, botava no pallet. Pegava a grade de cerveja, botava no pallet. E tinha uma esteira de pallet. Aquela esteira movimentava o pallet cheio, com quase 1 tonelada. O que é que a empilhadeira fazia? Pegava o pallet e transportava até a carreta. Qual era o takt time da linha? 1 minuto e meio. Se aquela carreta não saísse, você concorda comigo que ia acumular esteira? Sim. Então o processo estava equilibrado do começo
da entrada da garrafa vazia à saída do pallet, beleza? Também a carreta tinha que se deslocar do galpão de envasamento para a portaria. Pense comigo, com muita atenção. Se o segurança passasse mais de 1 minuto e meio para liberar a carreta, o que acontecia? Chegava a segunda carreta atrás daquela que estava parada. Concorda? Vá fazendo a conta, você é inteligente, vá fazendo a conta. Se passasse 3 minutos a carreta na portaria, acontecia o quê? Chegava a terceira carreta. Se demorasse 15 minutos, quantas carretas tinham uma atrás da outra? 10. O que acontecia se acumulasse 10 carretas? Parava o meu invase, porque não tinha como a carreta sair do galpão, porque a 10ª carreta ia encostar na carreta que estava sendo abastecida. Você entendeu meu raciocínio? Eu estou certo ou não estou? O segurança tinha que também liberar a carreta em 1 minuto e meio, porque faz parte do processo. O ponto de equilíbrio do processo em termos de tempo, que a gente chama takt time, era 1 minuto e meio. A linha estava balanceada para 1 minuto e meio. Estão me entendendo, gente? Então é impossível implantar Kaizen num setor e não implantar em outro. Concorda que o empilhador tinha que saber que ele tinha que abastecer a carreta em 1 minuto e meio? Sabe quantos empilhadores tinha abastecendo a carreta? 6. Eram 3 de um lado e 3 do outro. Se um desses empilhadores saíssem, ele tinha que ser substituído de imediato. Se a empilhadeira quebrasse, ela tinha que ser substituída de imediato. Porque senão eu ia parar a minha linha de invase. Ia passar de 1 minuto e meio. Você está percebendo que está tudo sincronizado? Percebe? Todas as máquinas estão sincronizadas para 1 minuto e meio. O fluxo tem que ser contínuo. Observe que a casa do TPS está toda em funcionamento. Fluxo contínuo, trabalho padronizado, Kaizen, Heijunka, Takt Time, trabalho padronizado. A linha tem que estar equilibrada, ela tem que andar no movimento em conjunto. Estão me entendendo, gente? Por isso que tem aqui, o Kaizen envolve todos os empregados. Adianta a linha de produção ter Kaizen implantado e a portaria não? Ou almoxarifado não, porque senão vai faltar matéria-prima para a produção. Por exemplo, o rótulo que vai na garrafa de cerveja. Por exemplo, a rolha metálica que tampa a garrafa. Estão me entendendo? Veja como essa explicação é esclarecedora. Eu estou trazendo todos os elementos da empresa para uma filosofia única, que se chama Kaizen. Adianta eu demorar 3 minutos para emitir uma nota fiscal de saída? Se eu passar 3 minutos para emitir uma nota fiscal de saída, vai acontecer o quê? Eu vou acumular 2 carretas. Então o tempo de emissão da nota fiscal tem que ser também 1 minuto e meio. Estão me entendendo, gente? É legal ou não? Agora imagine isso na empresa que você trabalha. Quando você implanta Kaizen, todos os setores têm que estar sincronizados. Aí mais uma vez entra a produção enxuta. A produção enxuta trata de remover os desperdícios. Onde tem desperdício? Em tempo de espera. Se passar de 1 minuto e meio, as equipes Kaizen têm que observar, têm que verificar, têm que analisar, tem que abrir um projeto Kaizen, que é um projeto rápido, de melhoria, para reduzir esse tempo. Porque senão o processo para. Em algum momento eu vou acumular, eu vou gerar parada, que é um desperdício. Eu vou gerar tempo de espera, que é outro desperdício. Perfeito? Bem explicado? Bem entendido?
podemos ir em frente. O Kaizen faz parte da produção enxuta, não se implanta Kaizen de forma isolada. Tranquilo, meu povo? Show? Vamos em frente. Eu espero que você tenha entendido. Eu poderia dar exemplos em diversos setores. Eu trabalhei em 9 fábricas. Eu tenho exemplo para dar em todas elas, mas não faz parte do curso, porque senão eu vou passar 8 horas só nesse slide. E esse não é o objetivo. O objetivo é você entender o que é Kaizen e replicar no seu processo. Pode ser produção, pode ser serviço, pode ser uma ONG, pode ser um banco, pode ser um hospital, pode ser uma pizzaria, pode ser um supermercado. O Kaizen está em tudo. Show? Depois você coloca os comentários. Depois você nomeia aí 5 estrelas, que isso é importante para a avaliação do curso. Joia? Vamos dar continuidade. Quando as empresas tomam a decisão de embarcar numa jornada de produção enxuta, por que jornada? Porque não é um programa, não é um projeto que tem começo, meio e fim. É uma jornada que, uma vez iniciada, ela dá continuidade. Frequentemente elas têm algumas ideias equivocadas a respeito desse tipo de empreitada. Em primeiro lugar, algumas delas acreditam que a produção enxuta é um programa com critérios definíveis de início e fim. Eu já falei sobre isso, não vou repetir, eu só estou dando ênfase. Ok, gente? Além disso, presume que este programa tem direção e caminhos claros. O que significa isso? Que vai ser a mesma coisa para todas as empresas. Não, eu aqui, neste momento, já desmistifico isso. Cada empresa tem a sua filosofia, tem a sua característica, tem o seu modelo. Então você vai ter que adaptar o Kaizen à sua forma, à sua filosofia. Você já ouviu falar que as empresas têm missão, visão, valores e objetivos? Sim. Como é que eu posso padronizar o Kaizen se as empresas são diferentes? Eu posso aplicar Kaizen no corpo de bombeiros, eu posso aplicar Kaizen no serviço de atendimento médico chamado SAMU, é a mesma coisa de uma indústria de doce, é a mesma coisa de uma usina, é a mesma coisa de uma engarrafadora de cerveja, é a mesma coisa de uma indústria de circuito integrado, é a mesma coisa de uma metalúrgica, de forma nenhuma. Por isso que tem pessoas que dizem que o Kaizen não funcionou, porque querem engessar o Kaizen. Não pode ser engessado. O Kaizen é tão bom que ele é aberto, ele está à disposição para você implantar e gerar resultados independente do seu negócio. Se a produção enxuta for incorporada com esta mentalidade, as chances de fracasso são muito altas. O que é esta mentalidade? Que o Kaizen é engessado e é o mesmo para todo negócio. Eu acabei de dar um exemplo. Tem como você implantar o Kaizen no hospital da mesma forma que implanta numa fábrica? Como eu já falei, eu trabalhei em 9 indústrias. Eu poderia passar o dia aqui todinho falando sobre as indústrias que eu trabalhei. Indústria de embalagem, indústria de alumínio, indústria de PET, indústria de circuito integrado, indústria metalúrgica, toda a área acadêmica que eu trabalhei, como diretor, como coordenador, como professor. Impossível, gente. O Kaizen se implanta conforme a empresa. Agora, os projetos Kaizen têm que ser conduzidos por equipes que visam a melhoria. Os conceitos de produção enxuta e Kaizen são incorporados no negócio de uma maneira que seja adequada à empresa. O Kaizen implantado na indústria automotiva, que está trabalhando com muitos subconjuntos, eu posso usar o exemplo da Fiat, que tem 16 fábricas no polo automotivo, ou seja, essas fábricas geram peças, geram subconjuntos, geram materiais
que irão ser montados no veículo. E elas são diferentes. E elas têm um Kaizen implantado, e cada uma na sua forma. Uma vez iniciada uma jornada de produção enxuta, não existe um caminho fixo ou orientação genérica. Você vai ter que adaptar o Kaizen ao seu negócio. Imagine que eu abro uma pizzaria. Eu posso implantar o sistema Toyota de produção numa pizzaria. Eu posso implantar melhorias contínuas na minha pizzaria, desde o atendimento ao cliente, na cozinha, na entrega, no transporte, na padronização das matérias-primas utilizadas na pizzaria, no tempo de cozimento. Eu posso padronizar o tempo de cozimento. Eu posso comparar uma pizzaria com um hospital? De forma nenhuma. Então o Kaizen, ele é aplicado conforme o negócio. Beleza? Show? Vamos em frente? Dando continuidade aqui, ó, uma fábrica linda. O Kaizen enfatiza o desenvolvimento de uma cultura voltada para o processo e direcionada para aprimorar a forma com que a empresa trabalha. Acabei de falar no slide anterior. Pense na quantidade de processos que existem numa empresa. Gente, se a gente falar de processo, a gente remete a mapeamento de processo, a VSM, a Value Stream Map, mapa da cadeia de valor. É uma das ferramentas do sistema Toyota de produção, mapear processo. Você já imaginou quantos processos existem numa empresa? Cada linha de produção é um processo diferente. Cada máquina é um subprocesso. Cada atividade é um microprocesso. Você pode destrinchar, separar, quebrar, fragmentar processos de várias formas. O processo geral da empresa eu chamo macro processo. O que é que eu vejo no macro processo? As diversas linhas em diagramas de blocos interagindo. Quando eu pego um diagrama de bloco e explodo e destrincho e detalho, aquele diagrama de bloco passa a ser um subprocesso. Ele em si é um processo. Quando eu pego o diagrama de bloco do subprocesso e detalho, ele é o quê? Um subprocesso ou uma atividade. E eu posso destrinchar essa atividade em LPP. O que é LPP? Lição ponto a ponto. Cada atividade ser detalhada numa lição ponto a ponto. Beleza? Geralmente o processo possui um ponto de início e um ponto de término. Não vamos confundir um processo com uma filosofia. O processo é uma atividade. Essa atividade tem início, meio e fim. Pense comigo. Eu recebi a porta do montador de porta, de uma linha que faz a porta. Eu vou parafusar essa porta na carroceria do veículo, no chassi do veículo. Então eu tenho um processo de início, meio e fim da montagem da porta. Depois eu vou testar a porta, eu vou ver se o vidro elétrico funciona, se sobe o vidro, se desce o vidro, se a porta está fechando corretamente, sem esforço, sem forçar, sem bater. Mas uma vez montada essa porta, eu concluo o processo. Concordam comigo? Então não posso confundir um processo de uma atividade com uma atividade Kaizen. Esclarecendo, tá em letra amarela para contrastar com o slide que tem diversas cores. O processo de manufatura e montagem de um produto começa com a fabricação dos componentes a partir da matéria-prima. Imagina que entrou uma chapa plana na prensa onde faz a tampa do motor do carro. Essa prensa formatou a tampa do motor do carro. Quando ela chega na linha de produção, ela está plana? Não, ela está com o formato da tampa do motor do carro. Mas vai parar aí?
Não. Ela vai receber a fechadura do motor do carro, ela vai receber o chicote que aciona a fechadura, ela vai receber dispositivos elétricos que são sensores para que o motorista dirigindo, se essa tampa abrir, alarme que a tampa abriu, porque você já imaginou o acidente que dá no carro, você dirigindo, e aquela tampa abrir na sua frente, como já aconteceu comigo e minha esposa num veículo, que eu parei no posto para abastecer, e o cara foi completar o nível de água, e ele não fechou a porta convenientemente, a tampa do motor, e eu peguei a estrada, e quando eu estava a 80 por hora, essa tampa abriu na minha frente. Deus me salvou de um acidente que poderia ser fatal. Então eu estou te dando um exemplo. Essa tampa do motor recebe dispositivos para evitar que um acidente dessa magnitude, dessa grandeza, aconteça, ok? E você está vendo aqui uma fábrica super moderna, você está vendo essa empilhadeira transportando subconjuntos para uma determinada linha, ela tem o trajeto dela aqui definido, e você está vendo empilhador? Não, já é uma fábrica moderna que tem tecnologia da indústria 4.0, da quarta revolução industrial. Essa empilhadeira é autônoma, ela não precisa de condutor, ela se deslocou para pegar a matéria-prima e está indo ao ponto de entrega sem auxílio de um empilhador. Ela é um AGV, um veículo autônomo, Automatic Gauge Vehicle, a sigla de AGV. Ela é um veículo autônomo, beleza, gente? Só para ilustrar que até numa fábrica deste nível de tecnologia, o Kaizen é aplicado. Dando continuidade. A filosofia do Kaizen coloca muito mais coisas sobre a mesa. O que é isso? Ela desvenda, a filosofia desvenda os problemas que estão encobertos, que estão debaixo do tapete. Deixa eu te dizer uma frase que existem muitos autores que se dizem donos dessa frase. Existem muitos autores de livro que dizem que essa frase é de Taishi Ono, que dizem que essa frase é de Kaoru Ishikawa, que dizem que essa frase é de Jack Welch, que foi CEO da GE, que dizem que essa frase é de Demi, Juran. Deixa eu te dizer uma coisa, pouco importa quem criou essa frase, mas uma coisa saiba, ela é certa. Não há nenhum processo que não possa ser melhorado, ok? Quanto mais você usa tempo, investe tempo na observação dos processos, mais você tem observado possibilidades de melhorias. Beleza, gente? Aprenderam? Então a filosofia do Kaizen, como ela é uma filosofia baseada na melhoria contínua, você, quando diz aqui nessa frase, muito mais coisas sobre a mesa são colocadas, é porque você desvenda possibilidades de melhoria. Ok? Me entenderam? Mudar a cultura de uma empresa é uma batalha permanente e você deseja obter resultados que possam ser atingidos o mais rapidamente possível. Eu vou deixar você meditando nessa frase 1 minuto enquanto eu tomo um gole d'água. Eu procuro dar aula EAD como se estivesse na sala de aula, para você se sentir participante, ok? Hoje em dia a gente vive numa era chamada Quarta Revolução Industrial ou Indústria 4.0. Eu estudo essa filosofia desde 2012, quando foi criado na Alemanha, num congresso que houve da OCDE, que é a Organização para o Desenvolvimento da Economia, OCDE, foi em Davos, na Suíça, quando a primeira vez foi mostrado os conceitos iniciais da indústria 4.0 por Klaus Schwab,
que era o presidente da OCDE na época, em 2012. Olha só, a gente vive numa era em que os processos têm que ser melhorados, mas os acionistas querem resultados rápidos. Eles precisam que os resultados sejam obtidos rapidamente, porque vivemos num ciclo de globalização muito acelerado, que se as empresas não melhorarem rapidamente, elas podem ser atropeladas por outras. Elas podem ser até fechadas. Recentemente aqui no Brasil, estamos em 2021, você pode estar vendo esse vídeo em outro ano, mas agora estamos ainda vivendo a pandemia do coronavírus. Começou em março de 2020, atravessamos o ano de 2020 todinho em lockdown, com as empresas praticamente fechadas, só serviços essenciais funcionando. A minha empresa, que é uma empresa de referência em cursos presenciais, eu tive que me reinventar, transformando os cursos presenciais em EAD. Esse curso é um exemplo típico dessa reinvenção. Eu sempre dei esse curso presencial, mas ele agora está no formato EAD para atingir mais pessoas e você poder assistir no conforto da sua casa, através do tablet, do smartphone, do computador desktop, onde você estiver, no momento que você estiver, na madrugada, na manhã, na tarde, não importa, você tem acesso a esse curso. Isso é uma reinvenção, ok? Em 10 meses eu tive que transformar meus 22 cursos no formato EAD. Isso é o quê? Resultado rápido, tendo que ser atingido o mais rapidamente possível. Estão me entendendo, gente? Eu estou dando o exemplo da minha empresa, como você pode dar o exemplo da sua. Trabalho home office. Muitas empresas começaram a adotar trabalho home office. Isso é uma forma de reinvenção, beleza? Ou você se reinventa, ou você é ultrapassado, ou você é atropelado pelas mudanças constantes e rápidas que estão acontecendo. Concluindo esse slide, logo, em essência, o Kaizen trata de ensinar e orientar as pessoas para que se tornem melhores no que fazem em todos os aspectos do seu trabalho. Como é que era caracterizado o trabalho antes da produção empurrada ou produção enxuta? Eu já vou falar da diferença entre produção empurrada e produção puxada. Produção empurrada é a produção que eu produzo para estoque. Durante muitos anos essa era a característica principal dos meios de produção. Olha só, o fornecedor entrega a matéria-prima, ele fica estocado no almoxarifado. É dinheiro parado ou não é? Tá aqui, ó. O fornecedor entrega para estoque. A produção retira parte do material que está em estoque, produz e joga para o estoque. Depois, esse estoque é transferido para os centros de distribuição. E depois, quando o cliente pede numa loja, no atacado, no varejo, isso já está em estoque. Olha quanto dinheiro tem parado neste ciclo. Isso é a produção empurrada. Pense comigo, uma sapataria. Você tem o que geralmente no primeiro andar da sapataria? O estoque. Aquele estoque está parado porque a fábrica produziu para estoque. Você, como cliente, chega lá, escolhe seu número, escolhe o modelo, o formato do sapato, a cor, e o vendedor vai lá e tira do estoque. O dinheiro pode estar todo parado no estoque, pode ter milhões de reais parado em estoque. Agora, o que é a produção puxada? O cliente solicita ao comerciante, ao fornecedor, esse fornecedor starta a produção. Olha aqui, ó. A requisição chega na produção, a produção requisita do fornecedor, através dessa requisição, na quantidade certa, o fornecedor faz entrega à produção, a produção entrega ao varejista, que entrega ao cliente.
Você está vendo estoque aqui. O que é que o sistema Toyota de produção, o que é que a produção enxuta preconiza? Que o menor nível de estoque é o menor custo. Estoque é um desperdício. Ok, gente? Mesmo que sua empresa não consiga trabalhar nesse modelo de produção puxada, os estoques têm que ser reduzidos. E é possível reduzir estoques. Ok?